Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós iremos falar algo muito especial e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus e trazer uma mensagem poderosa, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus, a plantar a semente da palavra. Porque quando a gente faz a obra de Deus, pode ter certeza, a gente desfruta de bênçãos espirituais tremendas. Pode ter certeza, você que ainda não faz a obra de Deus, faz essa experiência para você ver como a sua alma vai se regozijar quando você começar a fazer a obra de Deus, quando você começar a falar de Jesus. Eu tenho certeza que você vai se tornar a pessoa mais feliz desse mundo, porque a palavra de Deus, quando a gente pratica, nos leva à felicidade. Pode ter certeza disso. E peço também para você, já separando, dá um pause na gravação e separa um pedacinho de pão, que a gente vai fazer a oração, um pedacinho de pão. E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Se você está doente, Deus vai te curar, Jesus vai te curar, porque Ele tomou sobre si todas as suas dores e enfermidades. Creia nisso, creia na palavra, que eu tenho certeza que você vai ver milagre. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 17, versículo 11, que diz assim, ó: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre a região de Samaria e da Galiléia, quando, entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peça ao sacerdote que examine vocês. E quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Você vê que aqui no final a gente vê a ingratidão das pessoas, né? 10 foram curados, só que um voltou para agradecer. Os outros 9 foram ingratos. Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas são ingratas. Mas por quê? Porque estão na carne. E a carnalidade faz a pessoa ser ingrata com Deus. Porque eles eram leprosos. Eles viviam uma vida de sofrimento. Eles sofriam um preconceito tremendo, porque eles não podiam chegar perto de ninguém. Eles viviam uma vida desgraçada. E Jesus foi lá, curou eles, mudou a vida deles, e eles não tiveram a capacidade de agradecer a Deus. Então, que esse texto venha nos ensinar a ser grato a Deus. Não era nem o que eu vou pregar, não é nem a mensagem principal que eu vou pregar, mas Deus está me tocando para falar isso. Nós precisamos ser grato com Deus. Se você está vivo, agradeça a Deus. Talvez você está aí reclamando da sua vida, está reclamando de tudo. Mas seja grato a Deus primeiramente pela sua vida. Você acordou hoje. Muita gente não acordou. Muita gente morreu num leito de hospital porque não acordou. E você tem que ser grato a Deus. Porque a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque se você trazer à memória coisas ruins, você vai sofrer. Então,
temos que aprender com a palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Mas a mensagem principal que eu vou falar para você, que vai ser bênção, tá aqui, ó. Lá no versículo 1 e 2, que diz assim, ó: quando estavam entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com eles, e eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peça ao sacerdote que examine. Você vê que eles foram curados porque obedeceram. Primeiramente, eles pararam e buscaram a Deus. Eles se apegaram a Jesus. Se você quer milagre na sua vida, se você quer ver o sobrenatural, você tem que parar e se apegar com Deus. Buscar a Deus. É isso que tem que ser feito. E depois obedecer, porque o milagre está na obediência. Se você quer milagre, se você quer ver o sobrenatural, se você quer ver o impossível, você precisa obedecer. O milagre começa na obediência. Não adianta você buscar, não adianta você parar para ouvir a palavra, ouvir o Senhor Jesus, se você não obedecer. Primeiramente, eles o quê? Eles buscaram, mas eles obedeceram. E aí logo depois, quando eles tomaram posse do milagre, tem que acontecer o quê? A gratidão. Para que você venha ser completo na presença de Deus. E você vê que aquele que foi agradecer foi salvo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele foi salvo. Então, nós temos que entender que o milagre está ligado à obediência. Tem muita gente que quer ser curada, mas não quer obedecer. Ah, pastor, eu não vou largar minha religião oriental. Então, infelizmente, você não vai receber nada do Senhor Jesus. Você não vai receber nada de Deus se você não largar aquilo que desagrada a Deus. Por exemplo, na minha religião, pastor, a gente busca os mortos. A gente consulta os espíritos. Então, se você quer a bênção de Deus, você tem que largar isso, porque a palavra de Deus abomina isso. Se você quer ver milagre, você vai ter que obedecer. Daniel tá aqui chorando um pouquinho, mas não tem problema não. Ele daqui a pouco vai estar pregando junto comigo. Mas voltando aqui, se você quer o milagre, você tem que obedecer. Você tem que submeter à vontade de Deus. Porque senão você vai passar a vida toda e não vai receber nada de Deus. Porque o milagre está ligado à obediência. Você vê que, em primeiro lugar, eles buscaram a Deus, eles gritaram. Outra coisa que a gente aprende aqui, a gente tem que buscar a Deus com todas as nossas forças. A gente não pode buscar a Deus de qualquer maneira. Você vê que eles buscaram com todas as forças dele, porque eles gritaram de longe, porque eles eram leprosos e também não podiam chegar perto, porque se eles chegassem perto, eles iam ser apedrejados. Então nós temos que se conscientizar de que a gente precisa do milagre, a gente precisa da bênção de Deus. E a bênção de Deus está ligada à obediência. E outra coisa importante aqui, você vê que o Senhor Jesus mandou falar, vai lá e se apresente ao sacerdote e peça para eles que eles examinem vocês. Você vê que no primeiro momento,
Eles começaram a caminhar em direção ao templo, em direção onde os sacerdotes estavam. E no primeiro momento eles não foram curados. Você vê que eu acredito que a mente dele foi invadida por pensamentos de que não adiantaria, que o que eles estavam fazendo não ia surgir efeito nenhum, porque vem mau pensamento, vem tentação na nossa mente para a gente desobedecer. Toda vez que você começa a ouvir ao Senhor Jesus, você vai ter que decidir, ou você obedece ou você não obedece. E o diabo vai começar a te tentar a você a não obedecer, porque você não obedecendo, você não vai ver nada de Deus, você não vai ver milagre. E por isso há uma luta dentro da gente, para a gente obedecer. Há um confronto. Os maus pensamentos tentam nos dominar para a gente desobedecer. E aí, desobedecendo, a gente não vê a bênção de Deus, a gente não vê milagre. Então a gente tem que se conscientizar. Se a gente quer a bênção de Deus, a gente tem que obedecer. A gente tem que negar a vontade da nossa carne. Como outros milagres foram acompanhados com a obediência. Por exemplo, quando o Senhor Jesus transformou a água em vinho no casamento, você vê que Maria falou para os servos: obedece tudo que ele falar. Você vê que teve que ter o que? A obediência. Você vê que o cego, que o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez lodo e esfregou nos olhos do cego e mandou ele se lavar lá no tanque de Siloé. Você vê que ele foi curado porque obedeceu, ele foi lá e se lavou no tanque. Você vê Pedro, quando ele pescou a pesca maravilhosa, o Senhor Jesus virou para Pedro e falou: joga a rede do lado direito. E eles obedeceram e tomaram posse do milagre. E se você quiser tomar posse do milagre, você vai ter que obedecer, porque muitos milagres aconteceram na Bíblia porque houve a obediência. Eles obedeceram a Deus, eles buscaram a Deus de todo o coração, se apegaram com Deus e obedeceram. E pode ter certeza, quando você faz isso, você vai experimentar do milagre, você vai experimentar da bênção de Deus. E se você reparar bem, a lepra é uma doença diabólica, que ela não atinge apenas o corpo, mas a alma. Você vê que a pessoa leprosa, ela sofria um preconceito muito grande. Além dela sofrer com a doença, ela tinha que sofrer com preconceito ainda das pessoas, porque ela não podia chegar perto de ninguém. E isso não apenas adoece a alma e o corpo. Você vê que afeta o interior dela. A pessoa ela é tomada por tristeza, por decepção. Então, e o Senhor Jesus, ele cura tanto o corpo quanto a alma. Quando a gente se volta para Ele, quando a gente obedece a palavra e se entrega 100% na mão dEle, a gente vê o milagre, a gente vê a bênção de Deus se realizar. Então, que você venha guardar essa palavra no coração. Obediência, você vai ver o milagre de Deus. Vamos orar? Eu peço para você, pegue aí um pedacinho de pão, vamos orar e buscar a presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre.
Feche os seus olhos se você puder. Levante o pão para os céus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está me ouvindo agora. Meu Deus, que o Senhor venha penetrar agora, no nome de Jesus, no mais íntimo do coração dela, e venha arrancar toda a tristeza, todo o medo, tudo aquilo que impede essa pessoa de ser feliz, que seja amarrado, que seja acorrentado no nome de Jesus, que todo mal da vida dela, porque está escrito, pelas pisaduras do Senhor Jesus ela foi curada, que todo mal da vida dela, do corpo dela, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh meu Deus, e eu te agradeço, Pai. Levante o pão para os céus e repita-se comigo: Senhor Jesus, eu te peço, consagra esse pão, que ao comer desse pão eu irei experimentar do teu poder. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fique com Deus. E peço mais uma vez, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe e fica na paz.